Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho! Estamos começando mais um programa Bastidores do Vinho com Rafa Moura Sommelier. Um oferecimento Adega 1106, o seu wine bar no Vale dos Sinos, Chablis, um vinho gaúcho com alma francesa, e importadora Elo Wines, o seu elo de ligação com o mundo do vinho. E o bate-papo de hoje é sobre um produto muito especial, vindo de um terroir específico, assim como o vinho, que nasce da terra e transforma qualquer refeição em uma experiência inesquecível. O papo de hoje é com Jerônimo Santos, proprietário da Serra dos Tapes, e o papo é sobre azeite de oliva. Jerônimo, obrigado pela tua presença, prazer imenso estar te recebendo aqui no Bastidores do Vinho. Que isso, eu que agradeço o convite, Rafa, um prazer estar aqui, pela oportunidade de a gente falar produtos que se acompanham tanto há tantos milhares de anos, né? Dois produtos, alimentos milenares, né? O vinho, o azeite, só faltou o pão aqui nessa mesa. Só faltou o pão, mas na próxima a gente vai achar um parceiro de padaria aí e vamos fazer o menu completo. Mas, Jerônimo, como que é trabalhar com esse produto que vem da terra, assim como o vinho, e como eu falei ali, transforma qualquer experiência, transforma qualquer alimento em uma experiência inesquecível. Como que foi pensar nesse projeto? Quando que surge o azeite de oliva na tua vida como, não digo nem como apreciador, mas como business? Então, esse projeto nasceu como um projeto da minha esposa se formou em gastronomia, ela é formada em gastronomia e cozinha francesa e tinha como grande desafio trazer uma gordura que fosse uma gordura mais saudável para a cozinha francesa. A cozinha francesa, como nós sabemos, é manteiga. Tem as três regras, né, que eles falam lá na cozinha francesa, que é manteiga e depois manteiga. Então, o projeto dela era inserir o azeite de oliva, que é a gordura mais saudável para o consumo humano, né? Na maioria dos pratos da cozinha francesa. Obviamente não em todos, a manteiga ela tem um papel importantíssimo, né, na gastronomia francesa, mas o azeite era o que ela se propôs a inserir, né, de maneira interessante, agradável, sem perder tudo que a gastronomia francesa podia entregar para as pessoas. E aí ela foi estudar azeite de oliva, foi estudar produção de azeite de oliva em vários países, começou pela Califórnia, na UC Davis, que é um centro patrocinado pelo Robert Mondavi. Que legal. Que lá tem uma conexão fortíssima com o vinho. Fortíssima, já começa, vamos dizer, quem está estudando azeite é quem está estudando vinho também. Sim. Né? Depois foi fazer a escola europeia, fez a Itália e Espanha, obviamente. A Espanha é o maior produtor do mundo de azeites. Né? E aí a gente se apaixonou por isso, resolveu investir nesse projeto, porque é um projeto que, como você falou, traz para as pessoas, além de sabor, traz saúde. Né? Azeite é saúde. Essas duas coisas juntas numa única embalagem, eu acho que é matador. Né? Tem a tendência de aumento de consumo, as pessoas cada vez procurando mais o azeite de oliva, cada vez inserindo mais o azeite de oliva na sua dieta diária, né? Começando na parte da manhã, já com frutas, com pães, e indo ao longo do dia, passando pelo almoço, meio da tarde e à noite, azeite de oliva inserido de maneira gostosa, saudável e interessante para a rotina das pessoas. Sim. Total de acordo, e a visão é essa. E eu te pergunto, assim como o vinho, assim como as uvas, o terroir é muito importante, né? Aquela condição única, exclusiva, que torna aquele ambiente um terroir. E para o azeite de oliva, também é assim? Certamente. O local para você cultivar a oliveira é algo fundamental, importantíssimo, para que você tenha um projeto realmente viável e interessante. Né? E quais são as buscas de situações, de elementos, para dizer assim, aqui a gente tem um terroir muito específico para
para condução dessa cultura que é as oliveiras? Sim. Se assemelha em muitas coisas ao terroir do vinho. Certo. Né? Então você já pode, pela sua experiência, você já vê que onde tem o vinho tem o azeite. Estão ligados, né? Estão muito juntos. Sendo que o azeite ele tem, eu diria assim, uma resiliência maior. Né? A oliveira é uma árvore muito resiliente. Né? Então ela está, vamos dizer, mais disposta a conviver com ambientes de crise hídrica, de secas. Né? A oliveira ela tem essa característica, ela se sente melhor nesses ambientes. Né? Mas o terroir, ele é um terroir arenoso, né? Onde a umidade penetra no solo e não fica na superfície. Um terroir que tenha muito vento, né? Que tenha muito sol e que tenha frio. Né? Nós precisamos do inverno, precisamos de horas de frio. Então, amplitude térmica é uma característica que te traz benefícios para a condução das oliveiras. Totalmente. Né? Vamos dizer, a oliveira ela precisa de horas de frio e horas de calor. Né? As estações definidas, né? Quando a gente tem um ano com as estações se respeitando, né? Que o inverno é frio, que a primavera não é tão chuvosa, mas já traz uma temperatura mais amena, que o verão é muito quente, a oliveira está assim no paraíso dela. Está em pleno vapor. Isso. E hoje a Serra dos Tapes está localizada em qual região? Está no norte, está no sul, está no Rio Grande do Sul? Onde que é? Então, eu já nesse período que nós tomamos essa decisão, eu estava fora do Rio Grande do Sul, nós estávamos fora, eu morava no Rio de Janeiro, fiquei 20 anos lá como executivo da Ipiranga, e fizemos um estudo de qual seria a região no Brasil, que seria a região mais adequada para o cultivo de oliveiras. E na Embrapa encontramos um zoneamento onde, para nossa felicidade, era aqui no Rio Grande do Sul. Tudo em casa, então. Em casa, né, representava voltar para casa, para uma região que eu conhecia pouco, a minha família é de Rio Grande, né? Zona Sul, sul do sul. Extremo Sul. Extremo Sul. Mas a região ideal estava ali entre Canguçu, Caçapava, Encruzilhada do Sul, essa parte mais centro-sul do Rio Grande do Sul. E nós escolhemos, junto com os técnicos que nos assessoraram na época, escolhemos a região de Canguçu, a cidade de Canguçu, que tem uma parte de Canguçu que está na Serra dos Tapes. Né? A Serra dos Tapes é uma serra bastante interessante, porque ela é quase que uma serra central que nós temos no Rio Grande do Sul. Nós estamos a quase 400 metros de altitude. Já tem uma amplitude boa. E é uma região assim, que nós nos apaixonamos pela região, pelo ambiente, por tudo, e fomos também muito bem recebidos na cidade. Então, escolhemos Canguçu para as nossas duas fazendas. Fizemos um primeiro projeto num lado do município de Canguçu, que fica mais próximo de Morro Redondo, mais na direção de Pelotas. Conheço. E a segunda fazenda, que é onde nós implantamos a indústria, e fizemos a fazenda em 2018, a indústria inauguramos em 2021, que aí já tínhamos árvores produtivas já produzindo frutas para que a gente pudesse produzir o nosso azeite. Quanto tempo leva desde o plantio inicial até aqui eu ia chamar essa vinha, não, mas não é vinha, olival. Esse olival, né? Esse olival de frutos para que seja qualitativo a ponto de se produzir? Então, a partir do 5º ano, 6º ano, se o clima ajudar, você já tem uma produção comercial. Tá. Né? Você começa a produzir com 3 anos, 4 anos, mas ainda volumes pequenos, né? Que o custo da colheita ainda representa um custo altíssimo. Por conta da produção ser menor. Por conta da produção ser muito pequena. Mas no 6º ano, 7º ano, você já está com as árvores já, diria assim, jovens. Ainda não adultos, mas jovens. Como nós temos 6 variedades diferentes,
os 100% dos nossos 2 olivais estarão adultos depois de 12 anos. Com 12 anos nós teremos todas as nossas árvores já na fase adulta. Aí temos aí, pelo que os técnicos falam, em torno de 70 anos para colher azeitonas e fazer azeite. E ela atinge uma produção, assim, o seu caráter máximo de produção na fase jovem adulta. Na fase adulta. Quando nós tivermos 12 anos, as nossas 2 fazendas e as nossas 6 variedades estarão todas elas na fase adulta. Então elas estarão a pleno vapor em produção e isso se mantém por muito tempo, e ela continua sendo viva para produção até uns 70 anos, mais ou menos. Sim. É longevo, né? Não, totalmente. Longevo. Você tem oliveiras produzindo olivas com mais de 1000 anos. Sim, imagina. Então... Deve ser... E será que desculpa a minha ignorância, porque o meu conhecimento ele não se... o pouco conhecimento, eu tenho pouco conhecimento no vinho. No azeite é 0, mas então vou te fazer... Você não está no 0, você já é um grande conhecedor. Não, nada. Vou te fazer uma pergunta bem leiga, assim. A produção dessa... nem vamos exagerar, 1000 anos, mas uma oliveira com 100 anos, a produção é muito menor e mais qualitativa ou não altera isso? Eu diria que você vai ter uma relação de nutrição e produção de frutas mais positiva se a árvore não estiver acima de 70 anos. Isso que diz, vamos dizer, a literatura. Tá. Você, quando tem uma árvore muito grande, com troncos muito grandes, dificulta o processo de colheita, dificulta o processo de absorção de nutrientes. Então, a árvore com 70 anos, ela ainda é uma árvore que está no ápice, no auge da sua fase produtiva. Depois ela tem a tendência de ir aos poucos exigindo mais nutrição, dando mais trabalho para a colheita e produzindo talvez um pouquinho menos. E esse pouco menos seria daqui a pouco tipo a videira, que vinhas muito velhas, elas produzem menos, mas elas produzem néctar mais precioso ou não tem essa correlação na oliveira também? Não tem essa correlação. Tem. Você tem, quando o clima contribui, você tem frutas saudáveis, muito relativa ao clima, hidratadas, com a sua intensidade, para produzir o azeite, isso está muito mais ligado ao clima do que propriamente à idade da oliveira. Você tem oliveiras de 10 anos produzindo frutas muitas vezes melhores que oliveiras de 100 anos ou 50 anos, se o ano contribuiu para ela, né? E eu vou te trazer uma dúvida que eu acho que não foi só minha, hoje eu já sei a resposta porque o Jerônimo teve a bondade de me esclarecer e que eu acho que deva ser a dificuldade que muitas pessoas têm em casa, que vão estar assistindo esse programa, que é sobre a questão do virgem e do extra virgem e da acidez. Eu te fiz uma pergunta esse tempo, quando nós estávamos conversando, que eu correlacionei a questão da acidez da azeitona com a da uva. Eu te falei, não, a questão da acidez da uva quanto mais eu deixo essa uva no pé maturando, eu perco essa acidez, então há uma janela de colheita. Na azeitona, qual que é a relação da acidez com a colheita, com virgem, extra virgem? Tenta esclarecer um pouquinho pra gente essa dúvida que deve ser dúvida de muitas pessoas. Sim. O azeite é uma questão assim, impressionante, o fator tempo. Você passa o tempo inteiro correndo literalmente contra o tempo. Então, uma equação difícil, exato, né? Você precisa tomar a decisão certa do ponto de colheita, tomar a decisão certa, a fruta no ponto de colheita certo, ainda numa fase muito mais verde do que madura. Tá. Né? Então você tem uma janela ali de 3 semanas para cada variedade, onde a fruta atingiu, ela já concluiu a lipogênese, que é o processo de produção de azeite dentro da fruta. Tá. E com a lipogênese concluída, você já deveria estar colhendo. Porque o tempo não ajuda você a deixar mais tempo a fruta ali, se o azeite que tinha para ser produzido dentro daquela fruta já foi produzido. E essa fase ainda é uma coloração verde.
muito mais verde do que propriamente para um tom escuro de madura. Então você colhe a fruta verde. E quando você saca a fruta, colhe a fruta da árvore, você solta, desprende a fruta. E essa, quando você colhe, a acidez dela é altíssima? A acidez dela é zero na árvore. Na árvore? Isso para mim que me chamou muito atenção. Na árvore é zero. Acidez zero. À medida que você saca a fruta dali, você já começou a correr contra o tempo, porque ela já começou a subir a acidez dentro daquela fruta que vai produzir aquele azeite, né? E você corre contra a acidez, né? O azeite, um dos parâmetros de qualidade do azeite é a acidez máxima, né? E você precisa ter acidez quanto mais baixa, melhor no azeite, né? Então, quando você sacou a fruta da árvore, a acidez já começou ali a caminhar. E você precisa ser muito rápido, de novo o tempo, você precisa ser muito rápido para levar essa fruta para o lagar, processar essa fruta no lagar e extrair o azeite. Depois você tem também muito pouco tempo para filtrar esse azeite, colocar esse azeite em tanques com a atmosfera inerte, você precisa tirar o oxigênio e injetar nitrogênio para que também não exista um processo de agressão do oxigênio, que é um processo de oxidação. Certo. Né? Então você precisa evitar ele tirando o oxigênio. E a partir daí você também está contra o tempo, porque quanto mais cedo você vender esse azeite, melhor estará certamente o estado desse azeite. Então, a moral da história é uma eterna corrida contra o tempo, desde a colheita até quando o consumidor abre esse azeite. Por quê? Se ele abre em casa e deixa 3, 4, 5 semanas esse azeite pela metade, 1/3 da garrafa, ele tende a perder essa expressão. Perde uma série de características, né? O azeite já na garrafa ele começa a perder características. O azeite ele é suco de azeitona, suco de fruta. Absolutamente nenhum outro produto você pode adicionar na produção do azeite. Você processa a fruta com tecnologia, com equipamentos, de maneira que você extrai dela o azeite e a partir dali aquele azeite precisa ser muito cuidado e o tempo não é favorável a ele, diferente do vinho, né? Muitos vinhos melhoram com o tempo. Outros são feitos para serem consumidos. Por exemplo, os espumantes que a gente tem para consumo imediato, tem um professor meu que ele faz uma brincadeira que é o seguinte: o melhor dia para consumir esse espumante foi ontem. Foi ontem, porque ontem foi a melhor expressão dele. Hoje ele continua sendo bom, mas ontem foi a melhor expressão dele. Sim. E o azeite é um pouco disso, né? Se você em casa abriu a garrafa, precisa aproveitar aquele azeite e consumir ele o mais rápido possível, né? Aí 2, 3 semanas no máximo seria o ideal que você consumisse um azeite, uma garrafa depois de aberta. Então, toda a relação está na baixa acidez desse azeite. E o que significa o virgem e o extra virgem? Então, a acidez é um dos parâmetros, né? Existem vários parâmetros que definem a acidez, que definem a classificação do azeite, né? E esses 4 parâmetros são os parâmetros que, em função da análise química feita, são parâmetros químicos. São 4 parâmetros químicos que definem a classificação do azeite. Se ele é virgem, se ele é extra virgem, se ele é virgem ou se ele é lampante. Um azeite não apropriado para o consumo humano. Então você consegue ver quimicamente nesses 4 parâmetros que esse azeite ele está classificado em uma dessas categorias. Além disso, você tem a classificação sensorial, que é a mais importante de todas. Você, através de uma classificação sensorial, você busca defeitos no azeite, defeitos sensoriais. E os defeitos sensoriais do azeite são defeitos de deterioração. Não são efeitos de notas sensoriais, são defeitos de deterioração. O azeite literalmente começou a entrar em deterioração. Morreu. Ele começou a morrer. E se ele traz um defeito característico, como ranço, por exemplo, ele já tem um defeito. Com um defeito, ele já foi rebaixado de extra virgem para virgem. Se ele tiver 2 defeitos, ele já está ainda na categoria de virgem.
O terceiro defeito leva ele para lampante. Ou seja, ele tem 3 defeitos de deterioração que deixa de ser um produto que possa ser consumido pelo ser humano. É um azeite que é um alimento que ele já não pode mais ser consumido pelo ser humano, por isso que ele tem a classificação de lampante. Ele deveria ser utilizado, como no passado era utilizado, para iluminação, né? Por isso ele era lampante, ele era usado para produzir luz para as pessoas, né? Então ele deixa de ser um azeite que possa ser consumido pelo ser humano e passa a ser um azeite lampante. Mas é pouco difundido isso. Eu mesmo não conhecia esse termo de lampante, mas interessante. Normalmente, hoje em dia, esse azeite é sendo usado mais para cozinha, alguma coisa, ou não? Não. Nem pode? Não pode. Esse azeite ele é um azeite que tem que ser utilizado para qualquer coisa, menos gastronomia. Na boca, menos entrar na cozinha ou no prato de alguém. Deus o livre. E que isso vamos dizer, um problema grave, sério de saúde, né? Que vai fazer mal para as pessoas. Claro, em algum momento. Certamente não absolutamente saudável. Então, por ser um produto, né, de natureza somente azeitonas, ele é um produto... A instituição que fiscaliza isso é o MAPA, então. Sim. Não é industrializado como Anvisa, é MAPA. É o MAPA. O MAPA que faz a fiscalização. Que é o mesmo que fiscaliza o mercado do vinho, né? Sim. Que é somente para ser o vinho, tem que ser só fermentado de uva. E no caso do azeite de oliva, somente... Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, para quem está aqui nos assistindo, está pensando, que interessante esse mundo dos azeites, eu vou abrir um lagar, vou investir. Qual que é a relação da produção total no que se transforma em azeite? O cara produziu lá 10 toneladas, 10 mil quilos, quantos ele vai ter de azeite mesmo? Ele vai ter 10% disso em lucro. 10%? 10%. Estou escutando, 10% apenas se transforma em azeite de consumo. É pouco, né? É muito pouco. É pouco. É muito pouco, né? Se a gente olhar o vinho... Né? O vinho a gente tem uma produção em torno de 60%, 70% de peso vira líquido, exatamente. E no azeite é 10%. Algumas variedades um pouquinho menos de 10%, outras variedades de azeitonas um pouco mais de 10%, mas... de maneira geral, você pode ter a referência de 10%. Para cada 10 quilos de azeitona, você faz 1 litro de azeite. E uma árvore na fase adulta, ela tem a capacidade de produzir aí até árvores da idade das nossas no Brasil, né, que são árvores aí de 15, 20, 25 anos, no máximo as árvores que hoje produzem azeites comerciais no Brasil, né? Sua grande maioria são árvores de 10 anos. E produzem o quê, mais ou menos? Essas árvores estão na casa aí um ano excelente, como foi esse, né? Você tem uma média de 30, 35 quilos, chegando a ter árvores até com 70, 80 quilos e árvores um pouco menos, mas na média você tira aí 30, 35 quilos num ano como esse, que foi, né, 26, foi a colheita assim, recorde. Mágica, fantástica. A gente, todos os produtores bastante felizes com a colheita de 2026, já diferente de 2025 e 2024, né, que não foram anos bons, mas esse ano realmente a colheita foi maravilhosa. Nós estávamos vindo de colheitas bem difíceis de azeite, né? Sim. E que bom que tivemos um reequilíbrio dos fatores agora que se ordenou. Como no mundo do vinho, o terroir é muito relevante, né? E no Rio Grande do Sul, para uva tinta, a gente tem a Merlot como a sua máxima expoente, né, de terroir. Se adaptou muito bem. Existe uma azeitona que tenha se adaptado bem, que dê para dizer, olha, essa azeitona tem a cara do terroir gaúcho, se adaptou muito bem? Eu acho que sim. Pela nossa experiência, a Coroneiki, que é uma variedade grega, se adaptou assim de maneira fantástica, uma variedade que você todo ano tem produção, ou muito mais, ou um pouco menos, mas você tem produção todo ano. Outra variedade bastante interessante é a Arbequina, que eu acho que vem abaixo da Coroneiki, e por coincidência são os dois extremos, né? Extremos em termos de intensidade de azeite, né? A Coroneiki
nos dá um azeite extremamente amargo, picante, com um frutado assim exuberante, e a arbequina é uma variedade já com menos intensidade, com menos amargor, é uma intensidade, eu diria um azeite assim mais leve para você deixar para utilizar em alimentos, em pratos menos condimentados. A arbequina você pode usar até em sobremesas, sorvetes, drinks, e a Coronaik não, né? Já é uma variedade de azeites bem... vai entregar um azeite bem intenso. Interessante. Então, aproveitando esse gancho, acho que daí surge um pulo do gato, que é o que a gente trouxe para abordar hoje, que é aqui um azeite mais por cento. Aqui tá. Aqui nós temos o Potenza Intenso, né? E o Potenza... Deixa eu ver... Frutado. Aqui. E o Potenza Frutado. Perfeito, tá ali na tela. Aqui nós temos 2 produtos pensados para relação com o vinho. O que é esse produto, Exatamente. Jerônimo? Nós vimos que as pessoas tinham dificuldade de escolher os azeites corretos na hora de harmonizar com seus pratos. Muito difícil. Muito difícil. As pessoas não... as pessoas aprenderem... nós vamos chegar nesse momento, né? Estamos trabalhando para isso, mas ainda é uma cultura muito nova no Brasil. 2 culturas difíceis de compreender, que não são nossas, né? Que é o vinho e o azeite. Claro, mas o vinho já teve, vamos dizer, um trabalho bastante importante, né? Hoje nós já temos um percentual bem maior da população que sabe as diferenças entre as variedades de vinhos, de uvas que produzem vinhos tintos, vinhos brancos, como harmonizar, como utilizar os rosés que estão crescendo. Estamos no caminho. Mas já são percentuais importantes. Claro que a gente quer mais, né? Mas já existe um percentual importante. No azeite é muito baixo. Muito baixo. Então, quando a gente fez os testes de gôndola e disponibilizamos os monovarietais para serem comercializados, nós vimos que as pessoas ficavam na dúvida. O que eu faço com o Coronaik? O que eu faço com uma arbequina, com um picual, com um frantoio, com uma coratina? As pessoas realmente não sabiam como utilizar os azeites, as diferentes variedades e como harmonizar esses azeites nos pratos no seu dia a dia. Mas vimos que o vinho poderia ser uma boa referência para elas. Claro. Né? E por isso montamos com os nossos monovarietais dois blends, que é o frutado e o intenso, e já fizemos propositadamente os rótulos, o intenso com rótulo vermelho, porque ele harmoniza com os mesmos alimentos, né? De regra geral, essa coisa de harmonização nunca vamos dizer assim, algo cravado em pedra. Certo. Né? Mas a chance de erro é muito baixa, se você harmonizar o azeite Potenza Intenso com rótulo vermelho com alimentos que harmonizam com vinhos tintos. E se você vai consumir alimentos que harmonizam com vinhos brancos e espumantes, você deveria estar utilizando o Potenza Frutado, que é com rótulo azul. Né? Então, no mundo do vinho, nós conseguimos entregar esses 2 azeites de forma bastante didática na sua harmonização, nas possibilidades de harmonização na mesa. Então tu vê que é bem interessante. No frutado, tu tem uma expressão mais delicada, mais leve. Sim. Assim como os vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos espumantes têm, em regra geral, essa característica. Ser mais delicado. A palavra delicado acho que vai muito bem com essa expressão. Já do outro lado, no intenso, tu tem mais potência. Sim. Tu tem mais estrutura, então que vai harmonizar com essas comidas que são mais condimentadas, mais pesadas e vai fazer um casamento perfeito. Facilitou a vida muito. Para as pessoas, porque é uma dificuldade de entender, porque um azeite às vezes mal escolhido pode atrapalhar a graça do prato, né? Roubar a cena. Roubar a cena. Você imagina um prato com muito condimento. Se você botar um azeite mais leve, mais frutado, o azeite não vai aparecer, ele não vai contribuir com o prato. Né? E ao mesmo tempo, o inverso. Se você pegar um prato pouco condimentado e botar um azeite muito intenso ali, você vai sentir o azeite e não vai sentir o prato.
né? Então, é muito importante você realmente fazer a harmonização correta do azeite com os pratos que você está comendo, né? E para ter uma experiência bacana na mesa, né? Para a mesa, para a saúde vai ser bom de qualquer forma. Entendi. Mas para o sabor, o bacana é saber harmonizar corretamente. Perfeito. Voltamos agora, exclusivo, apenas para o YouTube, e continuamos nosso papo aqui com o Jerônimo Santos, proprietário da Serra dos Taps. Jerônimo, então, voltando para a nossa condução, aqui, então nós temos um azeite que vai facilitar, basicamente é isso, vai facilitar a escolha das pessoas na hora de harmonizar e pensar nos pratos mais leves e mais potentes. Exatamente. Eu acho que a grande diferença que a gente tem de um país emergente no consumo de azeites, como o Brasil, né, em relação a países já maduros, né, você imagina que o nosso consumo per capita está na casa aí de 300 a 400 ml de azeite. É muito pouco. E na Grécia, por exemplo, estamos falando de 17 litros Cara, ao ano, né? Essas duas culturas, Jerônimo, são muito parecidas, as culturas do vinho e do azeite, né? O Brasil hoje vive uma realidade de 3,3 litros per capita, 2,7, enquanto que a Europa vive, Portugal, 58 litros, né? Impressionante. São bem parecidas essas duas culturas. Então, eu diria que a grande diferença não é no volume de azeite que você utiliza no momento da sua refeição, mas é no número de vezes e nas diferentes refeições que você insere o azeite na sua dieta diária, né? Então, o azeite de manhã com a fruta, o azeite com qualquer doce cremoso, ele é maravilhoso, ele compõe muito bem, né? Se você vai fritar alguma coisa, vai usar ovos, por exemplo, tem que ser no azeite, né? Essa conversa de que o azeite não se frita, não se usa para fritar, é um absurdo. Ele aceita uma cocção? Totalmente, né? Você não tem zero de problema. A temperatura que você utiliza na sua cozinha jamais vai ultrapassar o limite, a capacidade do azeite suportar essa temperatura, então zero de risco com isso. É muito melhor você fritar qualquer coisa com azeite do que utilizar outra gordura refinada que não vai contribuir com a sua saúde, né? Então você amplia o seu espectro de uso ao longo do dia, no café da manhã, no almoço. O almoço você tem o azeite em todos os pratos, inclusive na sobremesa. Você pode utilizar, tem sobremesas maravilhosas com azeite, não é só o sorvete, né? Qualquer sobremesa que tenha fruta, você utilizar o azeite é maravilhoso. O azeite ele reduz, né? Quando ele harmoniza com o doce, ele reduz aquele excesso do doce e deixa o sabor do doce se pronunciar. Então é fantástico utilizar o azeite com a sobremesa, né? E ao longo do dia, né? O bolo da tarde, né? Agora essa minha rotina de fazenda, Tá me dando fome esse papo aqui. Vou ter que sair daqui para uma padaria. O bolo da tarde, você utilizar o azeite para fazer o bolo e o azeite para você no momento de consumir o bolo, passar um fio de azeite é maravilhoso. Um azeite, um limão siciliano, por exemplo, num bolo de limão, você utilizar o azeite é maravilhoso. E à noite, claro, no jantar você tem as mesmas possibilidades que você tem com o almoço, né? Harmonizar todos os pratos com azeite. Então você insere definitivamente o azeite na sua dieta. Uma realidade. Claro, aí o consumo aumenta, né? O coração agradece, as conexões neurológicas agradecem, tudo, a saúde agradece como um todo quando você aumenta o consumo de azeite de oliva extra virgem. Perfeito. E antes eu falei no chefe francês aclamado a nível Brasil, Claude Trogot, como que vocês têm uma parceria com ele? Como que é ele tem um azeite que ele produz com vocês? Qual que é a correlação aí entre a Serra dos Taps, Potenza e Claude Trogot? Então, o Claude é um querido, assim, a gente ficou muito próximos. Ele para aceitar esse nosso convite, ele fez questão de ir na fazenda, queria conhecer as pessoas que estavam por trás do projeto, queria conhecer o processo produtivo todo do azeite, queria legitimamente conhecer sobre azeite, né? Esteve conosco por alguns dias. A Cláudia, que é a nossa mestre de lagar, ela desenvolveu um azeite com o que o Claude queria para a gastronomia dele, né? Então o Claude direcionou o blend Potenza Claude Trogot
para as características que ele queria para utilizar na gastronomia dele, que foi assim um resultado fantástico, né? Hoje você vê o Claude utilizando o azeite em uma série de pratos, né? Ele me surpreendeu com um cheesecake de goiabada, que ele utiliza o azeite dele num cheesecake de goiabada que fica maravilhoso. E temos esse projeto com o Claude, já estamos indo para o 4º ano, temos muito orgulho disso. O Claude, além de ser um grande profissional, é uma grande pessoa, a gente gosta muito dele. Que legal. Então, se você tem curiosidade, você pode experimentar e ter em casa o azeite do Claude Troagot, que é o chefe francês, né, radicado brasileiro aí já há muitos anos. Jerônimo, vou chamar um quadro aqui, que é um quadro que a gente faz com todos os convidados. Sei dos teus conhecimentos também no mundo do vinho, um apreciador do mundo do vinho, e a brincadeira ela é muito rápida. Vou chamar o quadro e depois eu te explico. Agora, com o quadro, que vinho é esse? Agora, no quadro que vinho é esse, vamos apresentar para o Jerônimo um vinho às cegas. Jerônimo, a brincadeira ela é muito óbvia, muito direto. Tu precisa me dizer a uva, tu precisa me dizer o país e a safra, baseado na tua litragem, baseado no teu conhecimento. Isso aqui não é pra gente... Eu te digo, a gente dá mais risada errando do que acertando. Então, primeira pergunta para ti. Baseado no que tu tá acostumado a degustar, nas tuas vivências, que país te parece esse vinho? Com alta chance, assim, de erro... 99,9. Ou seja, tipo assim... Se acertar em alguma coisa, vai ser certamente muita sorte. Quase que um virgem de tão baixo a chance. Momentos de concentração, pessoal. Momentos de concentração. Humildemente diria que... Humildemente é boa. Diria aqui que é um Cabernet Sauvignon. Tá. Um Cabernet Sauvignon. País, Jerônimo, o que tu me diz? Eu vou jogar aqui na Argentina. Na Argentina, Novo Mundo, Argentina, tá? E safra, para ti que safra seria assim, olhando para a cor do vinho? Sabe que assim como a cor do azeite, ela fala muito sobre o azeite, né? A cor do vinho ele também fala sobre a safra dele. Mais ocre, né? Mais brilhante, mais rubi, isso tudo vai mais violáceo, todas essas cores vão dando informação. Quando o vinho tem muito violáceo, ele tem nuances um pouco azuladas, a gente pode perceber que é um vinho de uma colheita muito recente, que ele está muito vivo ainda. Quando já começa a ter uma certa cor mais rubi, uma cor bem sangue mesmo, aquele bem autêntico, a gente já começa a dar uns aninhos para esse vinho, talvez 3, talvez 4 anos. Quando começa a haver uma degradação dessa cor, a gente já começa a dar mais idade, 10 anos, 8 anos. Baseado nessas informações que eu te dei, ele já fala alguma coisinha pra ti, né? Talvez 5 anos, 6. Talvez isso aí. Mas aqui, então, então tu já respondeu. 5, 6, safra 21, seria mais ou menos isso. Isso. Uva, Cabernet Sauvignon. Isso. E país, Argentina. Mas antes de responder aqui pro pessoal de casa, eu costumo dizer, Jerônimo, que na verdade... só existe 2 vinhos. O vinho que eu gosto e o vinho que eu não gosto. Resumindo, desses 2 vinhos, qual que é esse daí pra ti? Certamente que eu gosto. então sem dúvida nenhuma. Então, saúde. Vou te falar. Aqui nós temos um vinho da uva Cabernet Sauvignon. Fomos bem. Mas ele tem um acompanhamento, que é um blend, que é 50% Cabernet Sauvignon e 50% Cabernet Franc. Da onde? É Novo Mundo. Isso tu acertou. O perfil é Novo Mundo. Como a Argentina é um perfil Novo Mundo,
O Brasil também é novo mundo. Esse aqui é um rótulo brasileiro. Olha. A uva Cabernet Sauvignon proveniente da Campanha e a Cabernet Franc proveniente da Serra. Então é brasileiro, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, da vinícola Beber, e é a safra 2022. Aqui nós estamos degustando o Conecto Concreto, um vinho produzido por 18 meses em ovas de concreto. Por isso que ele não tem essa expressão da madeira. Fantástico. Bacana? Maravilhoso. E errei, mas também não errei. Não errou. E foi o que eu te falei. Aqui, quando a gente erra, a gente tem a possibilidade de aprender mais. Sim. Porque a gente acaba abrindo a área do conhecimento, né? Para explorar. E aqui, ia harmonizar muito bem com o nosso... Potenza Intenso. Certamente. Jerônimo, poderíamos ficar aqui falando mais um monte de tempo ainda, até nos excedemos a programação do horário da grade do Poa Streaming TV. Então, quem está assistindo até aqui é porque veio para o YouTube para finalizar a nossa entrevista. Então, te convido, se quiser deixar o último recado para as pessoas. Não sei se tem visitação no Lagar, como é que funciona, ou o site, ou o Instagram, que as pessoas possam acompanhar um pouquinho. Agora faz teu. O Instagram, @Fazenda Serra dos Tapes. Tá. As visitas a gente recebe pessoas sob agendamento. Perfeito. Né? Então precisa agendar para a gente receber as pessoas, mas recebemos com o maior prazer. E Rafael, assim, vamos dizer, o vinho e o azeite, né, como a gente falou já, né, são dois produtos que fazem a felicidade da mesa. Né? Eu acho que a mesa que tem um bom vinho, tem um bom azeite, ela está garantida, né? Felicidade e muito prazer. E claro que com o azeite junto, né, você tem uma dose importante de saúde, né, que é o que a gente quer para nós e para as pessoas como um todo. Né? Então é isso. Saúde. Saúde. Obrigado pelo convite. Obrigado pela tua presença. E pessoal, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e migrou lá da plataforma aqui para o YouTube para assistir o finalzinho dessa nossa entrevista. E comenta aqui embaixo azeite, para a gente saber que você esteve aqui conosco. Então, um bom restinho de domingo e um bom início de semana. Cheers e até a próxima.